Já estamos na aula 5, que eu vou fazer algumas demonstrações do baguá na planta baixa. Eu trouxe aqui algumas plantas para mostrar para vocês e o que essas áreas do baguá têm a ver com com a nossa vida, né? O que é o baguá? Eu vou explicar um pouco aqui para vocês sobre isso. E eu vou falar um pouco também sobre o Grabovoi. Você já ouviu falar sobre Grabovoi? Eu vou explicar aqui para vocês e vou trazer um super depoimento da Lili, uma cliente minha, que ela sabe bastante da técnica e ela usa e tem ótimos resultados. Agora eu vou trazer um pouquinho do Grabovoi para vocês conhecerem esse método. É muito interessante. São combinações numéricas que conseguem auxiliar na materialização dos nossos desejos também. Vejo você, conversando com você, que eu conheci o Grabovoi. Você me apresentou, né, o Grabovoi. E eu fiquei super interessada em entender mais como que funciona. Eu achei super legal. E aí eu vou pedir para você falar um pouco para a gente o que é esse Grabovoi. Até coloquei aqui, que eu lembro de você falando, para colocar. Na mão é uma das maneiras, né? É uma das formas. Bom, eu conheci Gregory Grabovoi há mais ou menos uns 8 anos. Gregory Grabovoi, ele é um russo. Ele tem como profissão engenharia da aviação. Ele trabalhava lá na Rússia na construção de aviões. Mas ele sempre foi uma pessoa que buscou muito o desenvolvimento humano, né? E aí ele descobriu, dentro do trabalho dele, ele começou a estudar física quântica também, e a física quântica está muito relacionada ao trabalho que ele desenvolvia. E ele começou a perceber que algumas numerações se conectavam também com as energias tridimensionais, né? Com as energias do universo. Então ele foi fazendo algumas codificações, sabe aquele filme Matrix? Que passa aquele monte de numerozinho ali? É mais ou menos aquilo. Só que assim, o assunto é um assunto absolutamente profundo, né? Então eu vou falar aqui de uma maneira bem superficial, porque senão o assunto ele rende aqui 4, 5, 10 lives facilmente. Mas é um assunto muito gostoso de se falar também. Mas imagina só, eu tenho grande admiração por Gregory Grabovoi, porque imagina o quanto que ele se dedicou para poder fazer cada combinação de números, né? Então, assim, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu costumo dizer que são mantras numéricos, né? Alinhados à projeção que você faz em relação àquilo que você busca. Só que o Gregory Grabovoi, ele era uma pessoa tão incrível. Para falar a verdade, eu nem sei se ele ainda é vivo, tá? Eu acho que ele é vivo ainda. Eu tô falando como era, mas eu acho que ele é vivo ainda. Ele estudou isso tão profundamente que ele não tinha uma visão micro, ele tinha uma visão macro. A maior intenção dele era um desenvolvimento da consciência humana para salvar o planeta. Eu até separei uma frase dele aqui que eu vou ler para vocês, que é uma frase que vai trazer, que vai abrir filtro de grande entendimento para isso que ele quer passar, né? Então, qual foi a intenção dele quando ele fez tudo isso? Ele teve a intenção de estruturar a consciência com o objetivo, principalmente, de evitar uma possível catástrofe global e garantir a segurança do desenvolvimento para a sociedade.
É por isso que eu tenho que ensinar. Olha que coisa grandiosa e profunda, né? É por isso que eu devo ensinar a tecnologia humana, né? Ou seja, cérebro, coração, alma, né? Mas acima de tudo, a alma. Ensinar a tecnologia humana de salvação é possível para todos, ou seja, todos nós, centelhas, né, divinas do grande Criador, temos à disposição diversos recursos de salvação. E quando a gente busca salvar a nós mesmos, a gente automaticamente salva muitas outras pessoas. Então, é importante deixar claro aqui, as pessoas que entram, né, nesse mundo sistêmico, são pessoas que estão interessadas em salvar a si, mas que estão interessadas também em salvar o nosso sistema. Se a gente for parar para pensar, ele é um sistema contínuo, né? O meu sistema, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós. Então, de uma certa maneira, a gente tem uma existência correlacional com todo o planeta, com todo o universo. Então, essa foi a intenção de Gregory Grabovoi, de fazer uma macro salvação, salvação global e desenvolvimento harmonioso. Tanto que quando a gente faz a maneira certa de você utilizar as codificações de Gregory Grabovoi, que fez isso através de estudos grandiosos da física quântica, existe toda uma concentração, né? E eu chamo de oração, uma oração que você faz, que é salvação global e desenvolvimento harmonioso. Eu projeto em ti aquilo que eu quero para mim. E assim sucessivamente. Ah, eu acho. Então, aqui onde está essa seta é a porta de entrada. E no baguá que eu uso, na escola do Chapéu Preto, a gente utiliza a porta de entrada da casa como referência na hora de aplicar o baguá. O baguá é esse mapa energético onde tem as 9 áreas e dentro dessas 9 áreas são as 9 áreas da vida também, onde a gente faz as curas, as correções e as ativações. Vocês percebem que aqui nessa planta a gente tem o contorno vermelho, que normalmente eu coloco o contorno aonde na área do baguá. Então, por exemplo, uma garagem, uma área externa, também não entra no baguá. Então, se tiver um quintal, uma churrasqueira, uma área externa ou uma garagem, isso não vai entrar no baguá, uma garagem externa. Então, é por isso que eu coloco essa linha vermelha delimitando a área que eu vou trabalhar dentro do baguá. E essa seta quer dizer onde fica a porta de entrada da casa. Nesse caso, tá aqui, bem no guarda-família. E observando a planta, o que tá para fora dessa linha vermelha, o que tá para fora desse alinhamento vermelho, quer dizer que é uma área faltante. Então aqui a gente tem 4 áreas faltantes nessa planta. A área da família está como área faltante, espiritualidade e sabedoria, amigos e clientes e pessoas que ajudam, que estão sempre com a gente, e a área de criatividade e filhos, também é considerada uma área faltante. Então, para isso, a gente vai precisar corrigir. Por quê? Uma área faltante dentro do nosso baguá, dentro da nossa casa, quer dizer que aquela área tá faltante também na nossa vida. Então, a área da família, por exemplo, nesse caso, ela é uma área faltante. Então, quer dizer que tá faltante também na nossa vida essa área. Por isso, a gente precisa corrigir, tá? E harmonizar todas as áreas.
Como que a gente corrige áreas faltantes, né? A gente pode colocar um espelho, porque o espelho ele vai ampliar essa área que está faltante. Mas para cada caso é um caso. Então eu explico no curso mais detalhadamente como que a gente faz para fazer essas correções, né? O espelho é uma das alternativas, mas não a única. Então, a área de amigos, clientes e pessoas que ajudam também está faltante. Então, na sua vida, essa área também pode estar faltante. A área de amigos. Como que vai os seus amigos? São amigos legais, que te colocam para cima, ou não? São amigos tóxicos, que te colocam para baixo? Às vezes, essa área faltante pode estar refletindo nisso na sua vida. Então, também vai precisar de correção. E a área de criatividade, filhos, é uma área da criatividade na sua vida, e a área de filhos também. Caso você tenha filhos, caso você queira ter filhos, é uma área que a gente ativa também na hora da fertilidade. Quando a cliente vem para mim e fala, quero engravidar, tô com dificuldade para engravidar, o Feng Shui pode ajudar ativando essa área de criatividade filhos. E se tiver uma área faltante como essa, vai precisar corrigir. Nessa outra demonstração do Bagua é um escritório de advocacia, que eu fiz o projeto junto com a harmonização. Então, quando eu faço a harmonização, eu passo o Bagua na planta. Passando o Bagua na planta, o que aconteceu? A gente descobriu que a gente tem cinco áreas faltantes também aqui, ó. Espiritualidade está faltante, amigos, clientes está faltante. Isso é péssimo, né? Para um caso como esse. Um caso como esse que é um escritório de advocacia e depende dos clientes, precisa de clientes. Então, quando a gente faz a harmonização, a gente faz com um propósito. O propósito da prosperidade em todas as áreas, inclusive para atrair mais clientes. Nesse caso, é a área faltante, a área de clientes. Então, a gente tem que fazer também uma super correção e uma ativação dessa área que está faltante. É um prédio, então a gente já usa também de outros artifícios, além do espelho, para fazer isso, para trazer mais clientes para o escritório e corrigir essa super área faltante aqui, né? E foi o que a gente fez, a gente corrigiu essas áreas faltantes e a gente ativou todas as áreas, área do trabalho, área de amigos, área da prosperidade, em consultoria, junto com o projeto. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem quando a planta é quadrada, não tem recortes. Quando ela é quadrada ou retangular, sem nenhum recorte. Aí a gente consegue encaixar todas as áreas sem ter nenhuma área faltante no Bagua, e nem sobrante, né? Porque eu tô falando das áreas faltantes, mas a gente pode ter área excedente também, em alguns momentos. Mas nesse caso, todas as áreas se encaixaram e é só fazer as correções, porque mesmo assim tem correção, né? Pra gente fazer alinhamento de portas e janelas, correção de banheiro e as ativações de todas as áreas. Então aqui nesse caso era uma residência, um prédio também, um apartamento, que a gente fez todas as correções e ativações. Aqui eu trouxe um exemplo de uma área excedente, ó, para vocês verem. Aqui onde está o fogão e a pia é uma área excedente. É um apartamento tipo estúdio, esse aqui todo aberto. E aí eu fiz o projeto junto com a harmonização também. Então eu coloquei um biombo para separar as energias, coloquei uma cama porque não tinha. E aí eu fiz esse projeto para ter uma cara de casa, porque antes tinha uma cara mesmo de estúdio. E não pode, né? O lugar que a gente mora, a gente precisa de um aconchego, a gente precisa chegar em casa e se sentir bem. Então eu coloquei um biombo separando os ambientes e eu passei o Bagua na planta e fiz todas as curas, correções e ativações. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um quarto, um cômodo
Porque tem gente que me pergunta ainda se posso fazer por cômodos. Pode fazer por cômodos. O interessante é fazer no apartamento todo, na casa toda. Porque assim a gente vê qual que é a energia da casa toda. Mas de repente você mora em um quartinho alugado ou alguma coisa do tipo, dá pra fazer também o Feng Shui, dá pra passar o Bagua. E nesse caso eu trouxe pra vocês verem. Nesse caso não tem nenhuma falta, nenhum excesso, mas a gente aplica o Bagua da mesma forma, tá? Através da porta de entrada desse cômodo. E faz as curas se tiver alguma cura, né? Um fluxo acelerado, por exemplo, a gente corrige. Então eu trouxe essas plantas aqui para vocês entenderem a relação do Bagua com a nossa vida. Por que eu digo que a casa é uma extensão da gente, né? A casa reflete os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a casa reflete tudo. E as nossas travas também, a casa pode refletir. Então, uma área faltante, por exemplo, precisa ser corrigida. Porque ela pode estar faltante também na sua vida, não só na casa, como na sua vida também. Uma área faltante de relacionamentos, como que vai seus relacionamentos? Será que tem alguma coisa faltante? Aí, por isso que a gente aplica o Bagua na planta baixa, né? Por isso que eu tô sempre pedindo a planta baixa pra gente aplicar o Bagua e ver o que tá faltante, o que tá em excesso ou não, onde que tá cada área na sua casa, pra gente poder fazer todas essas correções. E antes disso, a gente faz esse, eu chamo de primeiro passo, que foram todas essas aulas que eu dei pra vocês até agora, pra gente fazer todos os desbloqueios, destravar a nossa vida em relação a crenças limitantes, negativismo, autossabotagem, tudo isso que eu expliquei aqui vai ajudar também na hora da gente colocar o Bagua na planta, como se fosse a cereja do bolo, né? Colocar o Bagua na planta e fazer as devidas correções, curas, ativações, né? Como se fosse ali aquela cereja do bolo, que é aquele finalmente que a gente fala, tá, agora que você tá bem por dentro, agora que você tá tudo bem, começou a fazer Ho'oponopono, começou a ver efeito, começou a fazer tudo, já fez todos os exercícios que eu passei aqui na jornada, então a gente consegue pegar a planta e ir pra casa, né, ir pro ambiente físico, que é a nossa casa, ou o nosso local de trabalho.